Graça e paz, irmãos, passando por aqui para deixar uma reflexão aqui para vocês nessa página do Facebook sobre chamada divina, né? Chamada ministerial. Vamos lá? Capítulo 4 da carta aos Efésios, de Paulo aos irmãos em Éfeso. Capítulo 4, verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e mestres. Verso 12 diz assim: para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Lindo, né? Esse texto é um texto muito usado em reunião de obreiro, né? Esse texto do capítulo 4 de Éfeso, a partir do verso 10. Veja bem que Paulo está se referindo a Cristo, quando ele diz, aquele que desceu. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ou seja, ele está se referindo a Cristo, o mesmo que desceu e é o mesmo que subiu. O mesmo que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Ele desceu para cumprir sua missão, sua obra redentora, né? Que foi Cristo na cruz. Cristo morto na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Mas a sua missão completa não foi só o verbo se encarnando, o verbo encarnado, né? E depois o seu nascimento milagroso, pois foi um nascimento virginal, e depois ele teve morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Mas para completar esta obra, ele precisaria subir aos céus. Então isso aconteceu. Nós somos cientes disso, Atos capítulo 1 ali, você vai ler que ele subiu aos céus, ele foi assunto aos céus. Então o mesmo que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então nessa descida, né, do verbo encarnado, todo o seu ministério público, profético e terreno, Jesus cumpriu todas as coisas, Jesus cumpriu toda a sua missão, né? Principalmente a redentora, né? Quando ele disse está consumado, ou seja, já era, eu cumpri todas as coisas, né? Então ele também subiu aos céus, o mesmo que desceu, subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, beleza? Paulo está se referindo a Cristo, e olha o que ele diz, e ele mesmo deu alguns apóstolos e alguns profetas e alguns evangelistas e alguns pastores e mestres. Então aqui Paulo está dizendo que quem deu o dom ministerial aos homens é Cristo, aquele que tem todo o poder no céu, em cima e na terra embaixo. Ele deu dons ministeriais aos homens. Deixa eu explicar algo aqui. Essas pessoas que receberam esses dons ministeriais, esses dons do ministério, ou profeta, ou pastor, ou evangelista, ou mestre, apóstolo, esses que receberam esses dons ministeriais, eles tiveram uma chamada. Só que essa chamada saiu de dentro de uma outra chamada. Primeiro, eles são salvos. Primeiro, eles aceitam a primeira chamada. Qual é a primeira chamada? É a chamada para salvação. É a chamada de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta chamada é a chamada conhecida como chamada coletiva, para toda a raça, para toda etnia, para o branco, para o negro, para o amarelo, para o japonês, para o chinês, para o índio, e assim sucessivamente. Essa é a chamada de Mateus 11, 28, é a chamada coletiva, chamada da salvação. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta é a chamada coletiva. E de dentro dessa chamada coletiva, que é a chamada para a salvação,
Cristo tira pessoas para exercerem uma chamada específica, uma chamada ministerial. Foi aonde Paulo está dizendo aqui, Cristo deu a alguns homens, Deus deu a alguns como profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Então, essas pessoas que receberam esse ministério, eles vêm de dentro de uma chamada coletiva. Porque não tem como receber um dom ministerial sem antes você aceitar essa chamada para salvação, que é a chamada coletiva. Não tem como. Uma pessoa para exercer esse ministério, um ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, né, nas escrituras sagradas, no ensino das escrituras, tem que conhecer a salvação. É impossível. Porque a Bíblia, o próprio Cristo disse, né? Lógico, existem muitos falsos, né? Existem muitos imitadores. Satanás é sagaz, ele se transfigura em anjo de luz. Então, o diabo tem muitas cópias, muitos falsos, mas os verdadeiros, eles provam primeiro da salvação. E depois de serem salvos, eles são chamados a exercerem um ministério específico, né? Que é esses dons ministeriais. Agora, detalhe, esses dons não é para status, não. Esses dons não é para enriquecimento, não. Se Deus quiser prosperar sua vida, glória a Deus, joia. Se Deus quer abençoar, joia. Porque Cristo pode todas as coisas, né? A chave está nas mãos do Senhor. É Ele que abre, é Ele que fecha, né? É Ele que abençoa. Então, se Cristo quiser fazer, Ele vai fazer, entendeu? Só que a motivação não é para isso. Não é para o status, não é para o glamour, não. Paulo explica no verso 12, Paulo diz, para o aperfeiçoamento dos santos, primeiro. Segundo, para a obra do ministério. E terceiro, para a edificação do corpo de Cristo. Veja a responsabilidade que tem uma pessoa que exerce o ministério, uma chamada específica. Você acha que quando nós partimos para a eternidade, Deus não vai cobrar isso de nós na eternidade? Você acha mesmo? Você acha que você foi chamado aí só para ofertar? Não. Há uma responsabilidade que pesa no seu ombro. Todas as vezes que você assume um altar para pregar, para ministrar, uma responsabilidade. Se você não sente essa responsabilidade, procure sentir. Porque existe esse peso da responsabilidade aqui, ó. Isso pesa, isso pesa. Por quê? Porque nós temos que exercer o ministério que Deus nos deu, primeiro, para o aperfeiçoamento dos santos, da igreja, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Veja, a responsabilidade é muito grande. São 8 minutos, já deu quase 8 minutos e 20. Vou parar por aqui. Deus abençoe. Mas em breve vou fazer outro vídeo. Dependendo dos comentários aí, vou fazer outro vídeo, tá? Abraço. Fica com Deus. Deus abençoe sua família, sua casa, seus negócios. E se a porta está fechada, vai se abrir em nome de Jesus. Abraço.